Vamos na aula de hoje conhecer o instrumento mais importante de uma malha de controle fechada, o controlador. O controlador, esse camaradinho aqui, ó, é um instrumento que compara o valor medido com o desejado. Esse valor desejado se chama-se set point. E baseado na diferença entre eles, emite um sinal de correção para a variável manipulada a fim de que essa diferença seja igual a zero. Ou seja, temos aqui uma vazão de 12,34 metros por hora, metros cúbicos por hora, né? E o meu controlador, ele está ajustado para o valor desejado de 12,34, ok? E a minha válvula aqui, vamos considerar que está numa abertura de 50%. Se eu desejo aumentar essa vazão para 15 metros cúbicos por hora, então o set point do controlador vai ser alterado de 12 para 15. E para mim obter uma vazão maior, a minha válvula vai ter que abrir mais. Então o controlador vai perceber a diferença entre o valor desejado com o valor real e vai enviar um sinal para o elemento final de controle atuar, seja abrindo ou fechando, nesse caso a válvula vai abrir mais, para me chegar ao valor desejado, que nesse caso é 15. Então o controlador ele pode ser de dois tipos. Um controlador físico, que é aquele controlador semelhante ao que temos lá naquele forninho que vocês viram o vídeo. Então, aliás, todo controlador, praticamente, ele também é um indicador. Porque aqui temos aqui embaixo o set point, 50, o valor desejado, e temos aqui o valor real. Esse aqui deve ser um controlador de temperatura. Então, ele está desejando 50 e tem 50 como valor real. Então, ele pode ser um controlador físico e pode ser um controlador virtual. Ou seja, é um controlador que ele não existe fisicamente, você não consegue pegá-lo. Ele é um comando num PLC, que esse desenho aqui, inclusive, aqui é de um PLC, tá? Então é um comando que existe dentro lá do PLC, tá? Um bloco conhecido como bloco PID, mas pode ser outros tipos, o PID é o mais usado, que ele recebe uns sinais de forma digital e faz o controle. Nós vamos estudar controlador especificamente mais para frente, tá? Neste caso aqui temos um controlador de temperatura, ó. O Thermalpar fazendo a medição de temperatura envia o sinal lá para o PLC. O PLC emite um sinal de saída para o elemento final de controle, que nesse caso aqui é um traço elétrico, tá? É uma resistência que fica envolvida aqui na tubulação para manter o fluido sempre aquecido numa certa temperatura. Ok? Vamos conhecer aqui mais um instrumento da malha de controle, o conversor de sinais. É um instrumento cuja função é receber uma informação na forma de um sinal. Pode ser sinal 4 a 20 mA, 1 a 5 volts, o sinal digital. E alterar essa forma de sinal, ele vai modificar esse sinal e emitir como um sinal de saída proporcional ao de entrada. Exemplo, ele recebe um sinal aqui de 4 a 20 mA e converte num sinal de 3 a 15 PSI, que é um dos sinais de padrões de instrumentação. Neste caso, ele é um conversor corrente para pressão. Recebe um sinal elétrico em forma de corrente e converte num sinal de pressão, sinal pneumático. Porque a minha válvula, o meu elemento final de controle é pneumático. Então, ela precisa receber um sinal pneumático. E temos um instrumento que faz a conversão do sinal. Então, o conversor de sinais, temos aqui alguns exemplos. Pode ser esse carinha aqui, ó, que é um conversor I para P, recebe um sinal elétrico que é ligado nessa aqui, ó, a caixinha de ligação é aqui. Você liga aqui os dois fiozinhos do 4 a 20 mA e temos aqui na sua saída um sinal pneumático proporcional à tensão, a corrente, né, no caso.
E aqui temos um posicionador, que é um instrumento já integrado. É um conversor I para P já integrado. Ele normalmente é acoplado junto com a válvula, mas tem casos que ele pode ser montado remoto. Ele é montado junto com a válvula e você liga o sinal elétrico nele. Aqui não está dando para ver a caixinha de ligação. Você faz a ligação do sinal elétrico e ele já converte para sinal pneumático. Esse aqui é um outro tipo de conversor de sinais para elementos finais de controle, que é o inversor de frequência. Inversor de frequência é um equipamento que controla a velocidade de motores. Então esse equipamento também pode receber um sinal de 4 a 20 e na sua saída fornecer um sinal elétrico para o motor para que ele tenha velocidade proporcional ao sinal que ele está recebendo. Exemplo, 4 mA, motor parado, 0 RPM. 20 mA, motor a 2000 RPM. 16 mA, motor rodando a metade, né? A 1000 RPM, ok? Finalmente, o que vocês mais gostam, o elemento final de controle. Lembrando que válvula é um dos elementos finais de controle. Então, o elemento final de controle é um dispositivo cuja função é modificar o valor de uma variável que leve o processo ao valor desejado. Já falamos, né, que o valor desejado, quando eu aumento o set point para mim chegar ao valor desejado, no caso aqui o set point está maior do que o valor atual, a válvula vai ter que modificar fisicamente para que possa aumentar a minha vazão. Aqui temos alguns exemplos de elemento final de controle. A válvula, né, que vocês já conhecem através aí do Tobias, do Max. Então temos aqui uma válvula. Esse aqui é o conversor, que nesse caso ele é mais conhecido como posicionador, que é um tipo de conversor. Ele vai receber o sinal elétrico e converter em sinal pneumático para poder fazer essa válvula movimentar, abrindo ou fechando. Temos aqui resistência elétrica, é outro elemento final de controle, menos utilizado com a válvula, porque ele é somente para aquecimento. A válvula para controle de pressão, vazão, nível, temperatura. Agora a resistência é exclusivo para controle de temperatura. O traço elétrico, que nada mais é do que uma resistência que fica em volta de uma tubulação para manter o fluido aquecido. E aqui temos o nosso inversor de frequência, que ele aciona o motor de corrente alternada trifásico, controlando a sua velocidade através de um sinal elétrico, ok? Então, conhecemos todos os instrumentos da nossa malha, uma malha de vazão neste caso, né? Então, esses instrumentos, eles recebem uma simbologia padronizada internacionalmente. Essa simbologia, ela é padronizada da seguinte forma. A primeira letra é a variável controlada. Reparem que todos eles começam com F. Então, F de flow, vem do inglês, flow, que significa vazão ou fluxo. Então, temos aqui o nosso sensor, que é conhecido como FE. E vem de... Deu branco aqui, gente. F é elemento primário de medição. Então, no caso aqui é um sensor de vazão magnético. O meu transmissor, T de transmissor, F de fluxo ou vazão. O meu indicador, letrinha I, né? Indicador de fluxo. O meu totalizador, FQ, que é de totalizador ou quantizador. FR, registrador de vazão. FC, controlador de vazão. FY, conversor de sinais de vazão. E a minha válvula controladora de vazão. Vzinho de válvula, Y de conversão, C de controle, R de registro, Q de totalização, I de indicador, T de transmissor e E de elemento primário de medição. Ok? Então, vamos começar a estudar simbologia na próxima aula. Até mais!